Olá, amados e amadas, sejam muito bem-vindos ao Alimento Diário. Hoje nós faremos a nossa leitura no livro de Atos, capítulo 16, versículos 25 ao 31. Mas antes, eu quero trazer um texto para a nossa reflexão no dia de hoje. E o texto é: nossa grande honra está precisamente em ser o que Cristo foi e é, sermos aceitos pelos que o aceitam, rejeitados pelos que o rejeitam, amados pelos que o amam e odiados pelos que odeiam. Reflitam nisso. Bora para a leitura de hoje? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículos 25 ao 31. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa." Reflita comigo, e o título da nossa reflexão de hoje é Refletindo o coração de Cristo. Ao longo da vida, sacrifícios serão pedidos de nós em prol de quem amamos. Ao escolhermos sacrificar pelos outros e abdicarmos de nossas preferências com o desejo de fortalecer um relacionamento, tomaremos decisões que não só beneficiarão os outros, mas refletirão como estamos crescendo e amadurecendo em nosso relacionamento com Jesus. Nas Escrituras, encontramos histórias de indivíduos fazendo grandes sacrifícios e servindo a muitos. A passagem de hoje relata um episódio assim na vida de Paulo e Silas, onde eles tomaram uma decisão sacrificial. Eles haviam compartilhado o Evangelho em Filipos, e Paulo ordenou que um espírito de adivinhação deixasse uma escrava. Ela havia sido adivinha até então, e esta foi uma prática lucrativa que trouxe muitos negócios para ela. Indignada por Paulo ter demonstrado um poder maior, ela pediu ajuda às autoridades e os responsáveis prenderam Paulo e Silas. Os espancaram e os jogaram em uma prisão. No entanto, no meio da prisão, com corpos espancados, machucados e ensanguentados, eles adoravam e cantavam canções de louvor a Deus. O versículo 26 diz que, enquanto eles faziam isso, um súbito terremoto sacudiu os alicerces da prisão. O resultado foi que as portas se abriram e as correntes dos prisioneiros se soltaram. Os versículos 27 e 28 descrevem o carcereiro que guardava a prisão acordado. Vendo as portas da prisão abertas e desesperado, desembainhando sua espada para poder cometer um suicídio, neste momento, Paulo o chama e diz para ele não se machucar. Sob o domínio romano, qualquer guarda que permitisse uma fuga de um prisioneiro recebia a mesma pena que o prisioneiro havia recebido naquela época. Na situação de Paulo, o que você teria feito? Reflita, pense. Paulo não tentou escapar ou pensar em sua própria segurança. Ele estava mais preocupado com a salvação do carcereiro. Tal atitude e comportamento, à semelhança de Jesus, atordoou completamente o carcereiro. Como resultado,
o verso 30 nos mostra o carcereiro perguntando o que ele deve fazer para ser salvo. E por que isso? Por que essa pergunta? Porque Paulo e Silas colocaram suas próprias necessidades abaixo da necessidade que o carcereiro tinha de Jesus. Eles não fugiram para salvar sua própria pele, mas eles decidiram ficar e compartilhar o evangelho na prática, e não somente na teoria. Ainda há tempo nos próximos meses, ou mesmo nos próximos dias, de você buscar a capacitação do Espírito Santo para colocar as necessidades dos outros acima das suas próprias necessidades. Isso significa transformação para que você possa parecer-se com Jesus. Por menor que seja o ato, em uma cultura individualista e autossuficiente, adotar uma mentalidade de reino e perguntar: o que posso fazer por você? Atrai as pessoas para o Jesus que nós servimos. O serviço e o sacrifício serão sempre os dois pilares sobre os quais o reino de Cristo se ergue e sobre os quais o caráter de Cristo é estabelecido. Pense bem nessa reflexão. E vamos orar? Oremos. Se você quiser, feche seus olhos, ou se não, pode ficar com os olhos abertos. Pai Altíssimo e Deus zeloso, que possamos refletir na palavra ministrada hoje, que o Senhor nos ajude a sacrificarmos pelo próximo e que venhamos nos abdicar de nossas preferências e nos abdicar das acepções que diversas vezes fazemos, esquecendo assim de que, como o Senhor não faz as escolhas de preferências e muito menos o Senhor não faz acepção de pessoas, que nós possamos alcançar vidas que precisam do Senhor, que possamos fazer como Paulo e Silas em meio à prisão de nossos problemas, em meio a prisões que não vemos possibilidades de nos livrar, mas que lembremos de louvar e bendizer o teu santo nome, para que assim o seu braço forte possa nos livrar das prisões, e que em meio a toda a tribulação, aqueles que estão à nossa volta, como foi com o carcereiro que estava guardando a prisão, seja com aqueles que estão ao nosso redor. Que eles possam ver o Pai que o Senhor é em nossas vidas e que através do nosso humilde testemunho de vida, as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas e sintam o desejo de querer serem salvas, assim como foi o testemunho de Paulo e Silas. Assim, em nome de Jesus, seja através das nossas vidas. E que toda soberba, toda mentira, todo ego e tudo aquilo que não vem do Senhor, mas que é da nossa própria carne, caiam por terra em nome de Jesus. Seja sempre o Senhor morada em nós. Seja o Senhor em nossas vidas. Pai, nos perdoa se nós temos honrado ao homem, louvado ao homem, glorificado, colocado o homem acima do Senhor. Mas que nós possamos sempre lembrar de louvar, glorificar e bendizer o seu santo nome acima de tudo e acima de todos. Nós louvamos, oramos e agradecemos no precioso nome do nosso único, suficiente e eterno Salvador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Fico com essa palavra, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, que o Senhor abençoe o teu lar. Fiquem com Deus, reflitam nessa palavra o dia inteiro, para que isso venha mudar, fazer uma mudança na sua vida, que você venha ser mais parecido e semelhante ao Senhor Jesus. Fique com Deus, obrigado por assistir mais uma vez o Alimento Diário, por acompanhar, compartilhar e pulverizar a palavra de Deus para outras vidas. Obrigado, fique com Deus.